Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azecá. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha para a batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre elas. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 kg. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a de uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 kg 200 gramas, e seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder vencer-me, nós seremos seus escravos Todavia, se eu o vencer, eu o porei fora de combate e vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Meus irmãos, Samuel, o profeta, filho de Eucana e Ana, quando era estéril e orava sempre ao Senhor para que lhe desse um filho, porque Penina zombava dela, consagrou Samuel aos cuidados do Senhor e desde novo foi criado no templo, sendo ensinado lá. E Samuel foi o que ungiu Saul. Por quê? Porque os juízos foram um fracasso. E Israel estava nessa luta aqui ainda com os filisteus, porque os juízes não cumpriram o propósito de Deus. Qual era o propósito? Eliminar todos da terra de Canaã e estabelecer Israel lá. Porque Israel foi escolhido por Deus para ser uma nação de sacerdotes, em que o rei seria Deus, para levar a palavra a todos, meus irmãos. E a gente vê o contrário. Quando Deus fala lá, mata todos que tiverem boi, tudo, não é porque Deus é sarcástico ou não, é porque Deus não queria eliminar só o pecado, mas eliminar a origem do pecado. Mas o povo não cumpriu. Samuel foi o último juiz e Samuel ungiu Saul cumprindo a ordem de Deus, mas Saul foi rejeitado por Deus. Meus irmãos, e aqui a gente está vendo essa famosa passagem aqui. Golias era um homem muito grande, pesado, muito pesado. Na época ele era gigante para o tamanho médio dos israelitas de todos na época, Havia um homem pesado, estrutura pesada, ele usava caneleira de bronze, usava uma couraça que pesava 70 quilos, tinha uma ponta de ferro que pesava 7 kg 200 gramas. Meus irmãos, e o que chama a atenção é uma coisa: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande o homem lutar sozinho comigo. A nossa vida ela é feita de muitos problemas. Ela é feita de problemas. E a gente precisa entender, a primeira coisa, definição de problema. Deus não nos cria problema, nos educa e mostra a solução. Às vezes não é a solução que a gente deseja, mas Ele nos mostra a solução. Porque às vezes a solução que nós buscamos é do menor esforço, mas Deus às vezes nos deixa sofrer e a gente vai agir para achar a solução, e Deus nos sustenta, e aí entra a fé, a nossa fé nos sustenta, e a gente busca sempre em Deus força para enfrentar o problema e resolver. Mas a definição de problema é simples. Todo problema tem um começo, tem um meio e tem um fim. Se o problema não tiver solução, não existe problema. Acabou o problema. Meu irmão, acabou o problema. Então, a gente vê aqui qual é o peso do problema que
Israel estava enfrentando aqui, nesse instante aqui, com relação a Saul, que o peso do problema de Israel era muito grande, era idolatria, era desobediência, a injustiça social. A gente vê isso, vai vendo isso até o exílio babilônico, né? E Israel Jerusalém foi mandado para o exílio por desobediência, por injustiça social, por idolatria. E aqui, a gente está vendo aqui o fruto. A guerra aqui é fruto da desobediência. Mas qual é o problema que eu tenho hoje? Não importa qual seja o problema. O que importa é que quando Golias grita que manda o homem lutar sozinho comigo, Davi foi e não lutou sozinho. Deus estava com ele, minha irmã. E a gente tem a opção de enfrentar o peso do problema sozinho ou com Deus. Enfrentar o peso do problema sozinho ou com o consolo do Espírito Santo de Deus. E tenho certeza de uma coisa: Jesus Cristo é o nosso intercessor. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Meu irmão, minha irmã, problema todo mundo tem, eu tenho, você tem, todos nós vamos ter. A questão é que como nós vamos enfrentar? Sozinho? Vamos ficar sentados lamentando? Que quando Deus entra para resolver o problema, Ele não te deixa sentado, não vai deixar, Ele vai te acionar para você ficar em pé e atravessar aquele problema, meu irmão, minha irmã. E grande parte dos nossos problemas, eles são feitos para nos ensinar a tirar a nossa soberba, a tirar a nossa autossuficiência, a nossa idolatria. Quando você resolve o problema, eu resolvi nada. Quem resolveu foi o Espírito Santo de Deus que te iluminou a fazer isso. Então, meus irmãos, qual é o problema? Está com medo do problema? Você não acha que Davi teve medo para enfrentar aquilo? Não. Só teve uma diferença. Davi tinha fé em Deus, levantou, foi, enfrentou e venceu. Então, meu irmão, enfrente o problema. E seja qual for o seu problema, lembre-se. Jesus nos deixou o Espírito Santo Consolador para nos orientar e nos falar em gemidos inexprimíveis. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando, mas tenha sobretudo a certeza, você não está sozinho. Jesus Cristo está conosco. E Jesus Cristo nos dá aquilo que é importante no meio do problema, a fé. A fé é um dos atributos de Deus. A graça é um dos atributos de Deus. A fé nos é dada. A fé é uma força operosa que ela vem de Deus. Ela nos é dada. A graça, que é também um dos atributos, meus irmãos, ela não é pesada como problema. Ela é ao contrário do problema. Ela nos torna leves, nos deixa leves, porque o peso do pecado é tirado. E a certeza que você está no meio do problema, mas você está em graça com Deus, mas você tem o Espírito Santo de Deus ao seu lado, te deixa tranquilo. Te deixa tranquilo, meu irmão, minha irmã. Fique tranquilo. Enfrente um problema, mas não enfrente por seu próprio braço. Enfrente na certeza que o Espírito Santo está ao seu lado, te orientando. Enfrentem na certeza de que Jesus está do nosso lado. Sempre. Que a graça salvadora, o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, que a graça salvadora de Jesus Cristo nos deixe sempre leves, e que tenho certeza que a fé em Jesus é a nossa, como está lá na carta aos Efésios, é a fé em Jesus Cristo, é a nossa salvação, a nossa armadura, capacete da salvação. Essa não nos pesa. E a graça salvadora nos deixa mais leves ainda, meus irmãos. Seja qual for o problema, não tema. Você não está sozinho. Não está sozinho como Davi não esteve. Deus nos abençoe poderosamente. Amém.